Gravei até. Boa, tá certíssimo. Então, é como eu estava dizendo, eu fiz até um negócio interessante que é tipo, eu peguei até o SSA de 2019. Aí eu peguei uma ou duas questões, isso eu fiz principalmente com geografia. Com os outros eu fui mais aleatório mesmo. Mas com geografia mesmo eu peguei tipo duas questões do SSA de 2023, duas do de 2022, duas do de 2021, duas do de 2020 e duas do de 2019. Que aí a gente vai comparando como é que eles cobravam as questões, como é que eles começaram a cobrar, entende? Qual é o estilo de questão que permanece sendo cobrada, tá ligado? Com exceção de um ou outro ano aí, que em vez de pegar duas, eu peguei uma só. É top assim, fica top. Mas vamos lá. Fala um pouquinho também sobre a questão das obras, como é que eles cobram. Porque, por exemplo, se tu for ver, eles botaram vários filmes lá, documentário pra gente ver, e tem um filme mesmo que é Germinal, que é 2 horas e 40 minutos, pô. Quase 3 horas de filme pra gente ver, tá ligado? Inclusive, eu até separei uma questão sobre esse próprio filme Germinal, para a gente discutir se realmente vale a pena ver os filmes, se realmente tem que ver os filmes, se só ver um resumo basta. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa, tá sendo gravado. Tá certo. Aí eu vou vendo e a gente já vai fazendo direto, tá ligado? Até pra gente não ficar tão tarde e tal. Como tá mais tranquilo assim, a gente consegue ir fazendo direto, tá ligado? Vamos lá. Oxe, vou nada, ainda tenho que estudar um monte de coisa ainda hoje. Aproveitar que é quinta-feira, e quinta-feira é perto da sexta, e a sexta é perto do sábado, tá ligado? Aí tá de boa. Nada, relaxa. Deixa eu só botar o chat de uma forma que eu vá conseguir ver ali. Hum, hum. Pronto, perfeito. Ele fala assim: observe o mapa a seguir. Essa tá aqui 2024, tá 24 aqui, que foi 2024, mas é porque tem que lembrar também que a UPE, ela meio que tipo bota SSA 2024, no ano de 2023, porque é o processo de ingresso de 2024. Então, na prática, essa aqui foi de 2023, mas foi do SSA 2024, que é sempre um ano à frente que eles botam. Esse, quando a gente for pegar, vai estar lá 2025, que é sempre um ano à frente. Mas vamos lá. Observe o mapa a seguir. Aí a gente percebe o título do mapa aqui. Sempre que tiver mapa, qualquer tipo de foto, já veja logo o título. E vá direto para o título. Porque senão você não vai conseguir entender o que as questões estão se tratando e o título vai pegar vai facilitar muito para você entender. Casos de Covid-19 por municípios em 2020. Dados do DataSUS. Beleza, então a gente já sabe que se trata justamente dos casos de Covid-19. Eu falo isso porque já teve questões que eu não olhava direto para o título assim, só olhava direto para o mapa e ia para as questões. Isso prejudica muito. Não esquece de ver o título, de ver o link. Aqui, mas nesse caso o link aqui não é muito importante para a gente. Então vamos lá. Ao analisar o mapa, é correto afirmar que. Vamos fazer primeiramente uma análise desse mapa aqui. A gente vê aqui que esse laranjinha se trataria justamente do número de casos por município. Então, quanto mais laranjinhas, mais casos por município. E aí a gente consegue fazer essa análise aqui. A gente percebe que tem uma quantidade maior de casos aqui pela parte costeira, ó, que é onde a gente tem uma parte maior da população, que faz total sentido, porque, peraí, que faz total sentido, porque nessa parte aqui a gente tem uma parte maior da população, aí aqui descendo, você vai vendo, ó, aqui a gente tem, acho que é a maior concentração, se pá, nessa parte aqui é a maior concentração. E se você lembrar, o que é que você tem aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é Sudeste, né? Aqui você vai ter justamente o quê? Nessa área aqui. Você vai ter aqui São Paulo, você vai ter Minas Gerais, você vai ter Rio de Janeiro, Espírito Santo aqui, eu acho. Ou seja, cidades que são muito populosas. Então faz total sentido nessas áreas aqui
Ó, Pernambuco aqui, essa partezinha aqui, ó. Então, nessas áreas aqui faz total sentido a gente ter mais casos, porque também a gente tem uma população maior. Agora vamos ver o que, opa, vamos ver o que, é que a questão está pedindo. Ao analisar o mapa, é correto afirmar que, letra A concentração de casos de Covid nesse período aconteceu em municípios com maior infraestrutura na rede urbana. Vamos vendo, vamos ver. B. As regiões Norte e Centro-Oeste tiveram menos casos de Covid-19 por terem cidades que não integram a hierarquia urbana. Vamos ver aqui. Ele fala da região Norte e da região Centro-Oeste. Lembrando que a gente tem totalmente, não pode esquecer de onde ficam as 5 regiões. O Nordeste não tem como esquecer, que é onde a gente mora, esse pedacinho aqui. O Norte é justamente esse pedacinho aqui, também não dá para esquecer. Aí, aqui no meio é o Centro-Oeste, aqui é o Sudeste e aqui embaixo é o Sul. Isso é o básico. Você tem que lembrar. Então, quando ele fala assim, Norte e Centro-Oeste tiveram menos casos, a gente analisa. O Norte, beleza, teve menos casos. Já o Centro-Oeste, a gente percebe uma quantidade legal de casos aqui. Claro que não se compara ao Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, mas a gente teve uma quantidade legal de casos aqui. Então, mais ou menos, estou meio assim, pode ser que seja. Vamos ver outra informação. Por terem cidades que não integram a hierarquia urbana. Cara, aí aqui não. Por quê? Porque quando ele fala de hierarquia urbana, a gente também tem que lembrar desses conceitos. Um dos principais conteúdos do SSA mesmo é justamente os conceitos de urbanização. E o que é que acontece quando a gente fala de hierarquia urbana? Hierarquia urbana é justamente a influência de uma cidade. O centro ele está querendo ou não ligado, né? Isso. E tipo, quando a gente fala de hierarquia urbana, está falando justamente da influência. E aí a gente vai ter essa parte do centro, como está dizendo, ele está querendo não ligado, porque ele vai ter uma influência, entende? Essa parte principalmente essa parte do centro-oeste. E aí, quando a gente vê casos de Covid, a gente vê que a gente vai ter mais casos em cidades que não é sobre exatamente hierarquia urbana, é sobre população, entende? Então aqui a gente consegue encontrar até dois erros, porque ele fala que são cidades que não integram a hierarquia urbana, quando a gente tem cidades que com certeza integram, aqui a gente vai ter Mato Grosso do Sul, que também são cidades que integram com certeza a hierarquia urbana, claro, com uma influência menor do que outros locais. Perdão, a gente tem estados que vão ter cidades que vão integrar, como Mato Grosso do Sul, que as cidades desses locais com certeza têm uma hierarquia menor, mas com certeza não deixam de integrar a hierarquia urbana. E também a gente percebe que o Covid-19 não vai estar associado diretamente com a hierarquia urbana. Ah, não é porque essa cidade ela tem uma economia muito boa que ela vai ter mais ou menos casos de Covid. Ela vai ter mais ou menos casos de Covid dependendo da quantidade de pessoas que tiver nessa cidade. Então, não é exatamente sobre hierarquia urbana. C fala o seguinte: o contágio de Covid-19 se expandiu de leste para oeste em função da capilaridade homogênea da rede urbana brasileira. Calma, vamos lá. Ele fala que se expandiu de leste, né? Se expandiu de leste para oeste. Então, vamos ver. C. Leste para oeste. Olha, não dá para eu afirmar isso com esse mapa. Dependendo do mapa que ele me desse, dependendo do tipo de informação que ele me desse, eu até poderia afirmar ou não. É fake. Porque como é que eu vou afirmar se ela veio daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá, ou tá vindo daqui e indo para lá? Eu não consigo afirmar essas coisas. Esse mapa só está me mostrando uma visão estática da quantidade final em um determinado período. Porque o oeste tem bem pouco, né? Teria que ser um local mais específico. E se a gente fosse considerar, tá, beleza, vamos considerar que ele vai de leste para oeste. Por que que o oeste tem tão pouco, se ele está vindo de cá para lá? Não faria sentido também. Então, essas questões que estão erradas, elas percebem que é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Eles começam a meter um monte de informações aí para ver se está certo. Mas as informações nem se interligam entre si.
Então também não pode ser C, não pode ser B, pode ser que seja A, vamos ver. D. A incidência de Covid-19 possibilitou a articulação de serviços públicos de saúde na região Sudeste. Eu iria de A. Vamos ver. Voltando, ele disse o quê? A incidência de Covid-19 possibilitou a articulação de serviços públicos de saúde na região Sudeste. A região Sudeste seria por aqui. Mas só que quando ele fala possibilitou a articulação de serviços públicos, é como se sem a incidência do Covid-19, porque ele fala que foi com a incidência que possibilitou essa articulação de serviços públicos, ou seja, com o Covid-19 possibilitou os serviços públicos agirem, dando uma ideia de que sem o Covid-19 os serviços públicos dessa região não abriam. Pois é, então não faz sentido essa alternativa também. E a letra E, vamos ver, a estrutura radial da rede de transporte rodoviário direcionou a disseminação do Covid-19 no Brasil. Também aqui viajou, fala sobre transporte rodoviário, a estrutura do transporte rodoviário. Primeiro que a gente não tem nem indicação da estrutura do transporte rodoviário nesse mapa, e segundo que ele não faz nenhuma indicação em relação a isso. Não tem nem como extrapolar o texto dessa forma. Então, realmente, aqui a gente fica com... Deixa eu botar um lápis verdinho aqui. Realmente aqui a gente fica com... Calma, deixa eu deixar organizadinho. Letra A. Ele fala assim, a concentração de casos de Covid-19... Pô, essa bolinha tá muito grande, velho. Pera aí, deixa eu pegar um... Lá ele é infinito. Pronto. Letra A. A concentração de casos de Covid-19 nesse período aconteceu em municípios com infraestrutura, com maior infraestrutura na rede urbana, o que faz total sentido, porque infraestrutura a gente considera, claro, as partes estruturais, a questão da habitação, as casas, os apartamentos e tudo isso. Também considera a questão de comunicação, equipamentos, tudo isso. E quando a gente considera uma maior infraestrutura, a gente considera mais população. Quanto mais população a gente tem, mais infraestrutura. E quanto mais população a gente tem, maior a concentração dos casos de Covid. Então dá para a gente fazer com certeza essa relação direta aí entre eles. Fechando na letra A. Então aqui a gente vê a B errada, a questão da hierarquia urbana. Isso aqui está tudo errado, essa letra C aqui. Completamente errada. Só voltando aqui no que a gente já viu, a letra D possibilitou a articulação, não, a gente já tinha essa questão de serviços públicos e também a questão dos transportes rodoviários, como a gente estava conversando, também não faz sentido. Pronto, 32. Vamos lá. Observe as imagens, essa aqui também foi do SSA de 2020, do processo de ingresso de 2024, ou seja, do SSA de 2023. E a gente tem esse gráfico aqui, observe a imagem a seguir. Pessoas vivendo em pobreza multidimensional. Espacialização global, ou seja, na zona urbana, falando sobre a questão da pobreza. Na zona urbana, a gente vai ter 17% e os outros 83% na zona rural. Doideira. E falando sobre a proporção global entre adultos e crianças, a gente vai ter um adulto a cada 7 e a gente vai ter uma criança a cada 3. Então, se a gente pegasse essas proporções aqui e igualasse, a gente teria mais pessoas na pobreza entre adultos ou entre crianças, se a gente igualasse essas proporções. Eita, peraí, que eu acho que alguém aqui participar da chamada. Calma aí.
Ô, Gabi, desculpa a demora, foi que eu não tinha visto que tinha pedido, eu tava só resolvendo aqui direto com a Luísa, né? Vê, voltando aqui então. Vamos lá. Então a gente tem esse gráfico que fala sobre a espacialização da pobreza na questão da zona urbana e na questão da zona rural. A gente vê que a gente tem 17% concentrado na zona urbana e os outros 83% na rural. Então, se a gente for aqui analisar agora a parte das pessoas em si, a gente vai ver que a gente tem um adulto a cada 7, ou seja, falando sobre a questão de pobreza, a gente tem um a cada 7 em adultos e a gente tem uma a cada 3 em crianças. Então, em relação à pobreza, a gente tem mais por adulto ou por criança? Dá para vocês fazerem essa relação aqui? Tipo, tentem igualar as medidas. A gente teria uma concentração maior de pobreza entre adultos ou entre crianças? Crianças, exatamente. Porque se a gente igualasse, a gente tem que pensar assim. Aqui a gente tem um a cada 7. Se a gente tentasse igualar aqui, a gente poderia botar 6, por exemplo. Fossem 6 crianças. A gente já teria duas. Ou seja, considerando menos crianças do que adulto, porque adultos estou considerando 7, considerando menos crianças do que adulto, eu já tenho mais crianças em situação de pobreza. Então a gente consegue fazer essa relação aqui direta. Mas vamos ver exatamente o que é que ele está perguntando, para a gente ir mais direto no que ele quer. Vamos lá. Os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, peraí, deixa eu jogar aqui do lado, apontam como se manifesta a pobreza multidimensional no planeta, uma consequência do momento atual do sistema econômico predominante nos países. A análise desses dados permitiu concluir corretamente que, letra A, vamos lá, de pouco em pouquinho. Letra A. A pobreza em vias de se globalizar se enraizou nacionalmente no sul global, atingindo em maior proporção as zonas rurais e as crianças. Estas, uma de 3. Faz sentido, gente? Olhando esse gráfico aqui, isso que ele disse, o que é que vocês acham? Ele fala que atingiu maior as zonas rurais e as crianças. Mas ele também fala o quê? Se enraizou nacionalmente no sul global. E aí, deixa um pontinho. Tiro, é ela, não, interrogação. Isso, quando ele fala sua aqui, quebra a gente. Exatamente, perfeito. Por quê? Porque, como assim sul global? Porque se a gente olha o mapa, ele fala a questão zona urbana, zona rural, adulto, criança. Qual é a indicação? Sul enfraquece, exatamente. Qual é a indicação de que isso ocorreria no sul global? É nesse sul aqui que ele quebra a resposta completa. Até poderia ser se não tivesse esse sul aí. Quebrou tudo. Aí B ele fala o seguinte: áreas rurais e urbanas não estão livres da pobreza. Beleza. Cada um à sua maneira. Beleza. No campo, esse fenômeno é menor devido ao agronegócio e à indústria extrativista. No campo, é menor? Não, exatamente. A gente sabe que a gente viu uma quantidade muito maior no campo. Você fala o seguinte: os adultos estão em maior número no que concerne à pobreza multidimensional. Então, a gente já viu aqui que esse vai estar errado, porque ele falou que os adultos estão em maior número, mas a gente viu que fazendo uma relação entre adultos e crianças, as crianças estariam em maior número, se a gente relacionasse os dois. D. O alto índice de desemprego, baixa remuneração e ausência de políticas de proteção social reforçam a pobreza e se manifesta maior no campo e entre crianças. E aí? Pontinho? Não, é ela. Vamos ver a E. Acho que é, né? Vamos ver a E. O consumo é um dado necessário, dando à pobreza novas definições. Os citadinos são as maiores vítimas em função dos altos custos de moradia. Aqui já pegou a gente. Fala que os citadinos são
as maiores vítimas, sendo que a gente viu em relação aos altos custos de moradia e tal. Sendo que a gente viu justamente que é mais a galera da zona rural, né, que vai ter esse problema. Então, já tira a letra E, fechando então, perdão, isso, já tira a letra E, fechando então na letra D, seria a nossa resposta. Faz total sentido. O alto índice de desemprego, a baixa remuneração e a ausência de políticas públicas de proteção social reforçam a pobreza. Sim, tudo isso reforça a pobreza, que se manifesta maior no campo, beleza, 83, e em crianças, beleza. A gente viu que teria realmente mais crianças. Simbora. Olha, essa daqui, ela é mais difícil, mas ela também está dentro desse conteúdo de urbanização. Então, também é uma questão que poderia cair para a gente. Vou ler aqui e a gente vai fazendo junto. A área destacada na imagem a seguir corresponde à região onde são comuns fortes escorregamentos, alguns do tipo translacional, também conhecidos como movimentos de massa ou deslizamentos de terra. Os escorregamentos ocorrem geralmente durante períodos de chuvas intensas. Anualmente, esse fenômeno gera dezenas até milhares de desabrigados e mortos, principalmente no público que reside nas áreas de risco, em sua maioria uma população de baixa renda. Que fala sobre esses deslizamentos de terra que acontece, né? A galera morre e tal. A pergunta. Acerca da problemática em questão, assinale a alternativa correta. A letra A fala o seguinte: a região da Mata Atlântica oferece alto risco de morte para seus habitantes, em função da evapotranspiração das hidrófilas, acho que é assim, e da fraca fiscalização dos municípios. O que é que vocês acham dessa alternativa? Pode ser, não é, não. Vamos ver as outras. A falta de políticas públicas, a falta de políticas, calma, a falta de políticas habitacionais eficientes, junto com o adensamento urbano, levou a população pobre a ocupar áreas de risco nos domínios dos mares de morros. E aí, o que é que vocês acharam? Vale um ponto, né? Deixa um pontinho nela. C. A modernização do campo, que inclui a intensa mecanização, impulsionou a ocupação dos tabuleiros costeiros nas faixas de transição dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa região verde aqui, faixa de transição, tô sabendo de nenhuma faixa de transição aqui, não. Nessa de faixa de transição, ele já pega a gente. Dos domínios morfoclimáticos, não. Não que eu saiba, né? Agora, essa região verde aqui, eu sei que aqui é a Mata Atlântica, então poderia ser Mata Atlântica, fala sobre isso. E eu também sei que aí é o domínio de mares e morros. Então pode ser também. Tanto a A quanto a B são alternativas fortes. Vamos ver a D, né? As planícies litorâneas são suscetíveis a movimentos de massa. Já perdeu a linha, né? Devido à erosão, que supera a deposição, dificultando a fiscalização do poder público nas áreas de risco. Planície, deslizamento de massa, doideira. Movimentos de massa, não. Então não é essa. Não é a C também. As reformas urbanas ocorridas nas principais cidades brasileiras não privilegiam a população pobre, que buscou moradia nos morros e planaltos costeiros. Eita, e o que é que vocês acham dessa? E aí, gente? Que assim, eu tô achando ela meio, em geral, gostei muito da questão, não, sabe? Essa questão aqui, ela é mais complicadinha mesmo. Você tem que pensar bastante, tem que ter um conhecimento geral muito grande. Eu acho que essa letra E aqui, ela não está fazendo muito sentido. Por quê? Porque ele fala sobre
reformas urbanas que ocorreram nas principais cidades brasileiras, sendo que aqui a gente não se trata principalmente não se trata só das cidades, das principais cidades brasileiras. O que é que ele quer dizer com principais cidades brasileiras? A cidade de São Paulo, né, que fica no estado de São Paulo, o que é que ele está querendo dizer com isso, as principais cidades? Porque aqui a gente tem muitas cidades. Então, não seria. Eu acho que ele está afunilando muito, falando sobre só as principais cidades. Porque aqui a gente está falando sobre a problemática, sobre o deslizamento de terra no Brasil, em questão aqui. Só que ele falou só sobre essas principais cidades, não faria muito sentido. Eu acho essa letra E fraca. E a letra A e B são muito mais fortes. E a gente vai ficar com o quê? Aqui nessa B, ele fala justamente sobre o quê? Fala justamente da falta de políticas habitacionais eficientes. E é justamente isso aqui que a gente vai levar. Falta de políticas habitacionais eficientes. Porque deslizamento de terra é sobre não ter esse tipo de política. Junto com o alto adensamento urbano, certamente isso daqui, adensamento urbano, perfeito. Porque o alto índice de população, muita população, acaba gerando isso. Eles não têm lugar, não tem outro lugar. Por que é que eles acabam sofrendo com deslizamento de terra e morrendo aí, como ele fala, dezenas e até milhares de pessoas? Porque tem muita gente, não tem mais lugar para construir casa. Eles só se colocam em situação de risco por conta do adensamento urbano, por conta também das faltas de políticas habitacionais, que não conseguem tornar esses locais seguros para a moradia. Então, quando a gente fala de deslizamento de terra, a gente está falando de falta de políticas habitacionais e de uma grande quantidade de pessoas. São as relações que a gente consegue fazer com deslizamento de terra. Beleza? Beleza. Veio. Essa próxima questão aqui também, ela foi do SSA de 2022. Ela é mais complicadinha também. Essa eu quero que vocês tentem fazer aí e me diz o que é que vocês acham. Depois a gente conversa. Não vou nem começar lá com vocês. Eu achei essa questão realmente é muito interessante. Dá uma olhadinha aí. Alô. E aí, gente? Alguma conclusão? Hum. E tu, Heloísa, alguma ideia?
Entre C e E também, tá ligado? Beleza, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, essa do SSA 23 foi de 2023, mas na prática o SSA é do ano de 2022. Lembrando que é sempre, o SSA é sempre um ano à frente. Então foi de 2023, mas do ano de 2022. Vamos lá. O avanço do neoliberalismo em tempos de globalização tem gerado novas configurações nas relações de trabalho. Sobre esse processo, é correto afirmar que, tá, vamos lá. A questão não dá muita informação, meio direta. Como o Rubens disse, questão que é mais direta, é mais cilada, porque a gente não tem tanta informação sobre o que se trata exatamente. Mas vamos lá. A letra A fala o seguinte: a ausência de uma reforma trabalhista nas últimas décadas é responsável pelo aumento da precarização do trabalho no Brasil. Essa aqui eu já vou tirar. Por quê? Porque quando ele fala assim, a ausência de uma reforma trabalhista nas últimas décadas, como assim? Então quer dizer que a gente não teve uma reforma trabalhista nas últimas décadas? Se eu não me engano, a última agora foi em 2017, que é bem recente, né? Ou seja, completamente dentro das últimas décadas, então não teria como ser essa. Com Temer, isso. Foi 2017. Então não teria como ser essa daqui por conta dessa tal da reforma trabalhista. Não teria como ser. E aqui ele está dizendo que, tipo, se a gente tivesse uma reforma trabalhista, a precarização do trabalho seria resolvida, tá ligado? Mas não. A gente sabe que não é porque a gente fez uma reforma trabalhista que a gente vai solucionar esse problema. Vamos lá. A B diz o seguinte: o processo de uberização se refere. Uberização, muito interessante isso daqui. Uberização. O processo de uberização se refere ao crescimento da quantidade de motoristas de aplicativo nas metrópoles brasileiras. Interessante isso daqui. Eu tenho certeza que muita gente pode se confundir nessa parte. Que uberização é justamente meio que essa terceirização do trabalho, talvez seja uma forma de chamar, é é mais uma pegada de trabalho informal mesmo. É você, através de uma plataforma digital, ser meio que contratado para alguma coisa. Mas isso não inclui, claro, esse nome aí veio do que a gente tem o aplicativo Uber e tal, mas isso não inclui só Uber e motorista de aplicativo. Qualquer coisa assim que vai nessa pegada. iFood, você chama uma pessoa para trazer o seu pedido, a questão do próprio Uber mesmo, qualquer coisa desse tipo de nesse tipo de sentido, trata-se da uberização. Então, quando ele fala assim, o processo de uberização se refere ao crescimento da quantidade de motoristas de aplicativo, ele está afunilando meio que um trabalho informal para uma empresa digital. Exatamente. Trabalho informal para uma empresa digital. Mas aí ele afunilou para motoristas de aplicativo. E com certeza deve acabar pegando alguém aí, porque vai pensar, por uberização, então os caras é Uber. Só que não é necessariamente isso. Se ele fala o seguinte: contratos terceirizados asseguram os benefícios sociais do trabalhador e a sua independência financeira garantidos por lei. Porque tem gente que usa como renda extra, né? Exatamente. E aí a gente pode já pegar nesse embalo para responder essa C aqui. Essa C aqui também não vai ser a nossa resposta. Ele fala que esses contratos terceirizados, por exemplo, se eu sou sei lá, um restaurante, e aí eu tenho meio que as pessoas nessa relação. A primeira pessoa, que sou eu, o restaurante, a pessoa para quem eu estou vendendo, a segunda pessoa, e eu tenho a terceira pessoa, que vai ser a pessoa que eu vou contratar para entregar a comida para a segunda pessoa. Não sei se deu para entender essa pegada, quando a gente diz dessas pessoas. A terceirização é passar o trabalho a um terceiro. Contratar, por exemplo, um entregador de comida para poder entregar isso. Então, o fato de eu terceirizar, e a gente vai ter terceirização de serviços, de mercadorias também, enfim. A terceirização não vai garantir esses benefícios. Essa terceirização já diminui os custos da produção, primeira empresa. É porque, assim, se eu sou, por exemplo, um restaurante e eu tiver que contratar uma pessoa, eu vou ter que pagar um salário fixo, porque eu vou ter que assinar a carteira dela. Então, ela vai ter um salário fixo, ela vai ter, sei lá, um ticket de alimentação, ela vai ter esse tipo de coisa, e tudo isso eu vou ter que encarecer no valor do meu produto. Então, quando eu terceirizo o trabalho, eu estou diminuindo o preço do meu produto, porque eu só estou contratando um cara aleatório que vai entregar comida e eu vou pagar por entrega, basicamente. Depende de como a empresa vai organizar, mas, por exemplo, por entrega. Então, aqui eu não estou garantindo uma independência financeira. Até
como o Gabi estava dizendo, muita gente usa de renda extra, não vai ser uma independência financeira. Eu não vou garantir benefícios sociais ao trabalhador, até porque ele não vai ser CLT, não vai ser uma carteira assinada, entende? Então, não vou ter, não vai ter esses benefícios, não vai ter independência financeira, entende? É justamente uma terceirização. A ideia, a criação do microempreendedor individual, MEI, possibilitou a ascensão social da classe trabalhadora e a garantia de renda fixa. Brincadeira, né? Porque assim, o SSA, ele cobra até que você entenda aí sobre essa parte do microempreendedor individual, tá ligado? Dá até vontade um pouquinho de rir. A parte da garantia de renda fixa foi difícil. Exatamente. Porque assim, o que é que o microempreendedor individual, o MEI, vai fazer? Tem a galera que trabalha informalmente, que não é visível ao governo, e aí surgiu esse MEI, o microempreendedor individual, que é uma forma do governo ver essas pessoas. E aí, como agora elas são, com o MEI, são visíveis ao governo, elas podem ter alguns benefícios sociais, algumas garantias, aposentadoria, CNPJ para empresa formal, tá ligado? Então, eles vão ter alguns benefícios, de fato, com o MEI, mas, por exemplo, se eu tinha um negócio informal e eu vendia uns negócios ali, e agora eu tenho o MEI, eu não vou ter necessariamente uma ascensão social, eu continuo tendo a mesma venda que eu tinha antes, a mesma coisa que eu tinha antes, e muito menos uma garantia de uma renda fixa. Não é como se o governo estivesse assinando minha carteira, entende? Agora eu estou sendo visto por ele, mas eu não estou com a carteira, ele não está me dando uma renda fixa, porque querendo ou não, minha renda ainda vai vir de mim. Eu ainda sou um autônomo, entende? Então, a gente vai tirar justamente nessas partes aqui, principalmente na garantia de renda fixa. E a letra E, que por eliminatória vai ser a nossa alternativa certa, fala justamente o seguinte: o trabalho flexível acentua a exposição extrema da classe trabalhadora ao desemprego e abaixos salários. E abaixo salários. Seria justamente a nossa alternativa certa. Quando eu vi isso aqui da primeira vez, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Por quê? Porque eu pensei, pô, um trabalho flexível, uma pessoa que tem um trabalho flexível, ela vai querer ser contratada, as empresas vão querer contratar ela, porque as empresas sabem que essa pessoa pode desempenhar várias funções, por exemplo. Ou seja, se ela pode desempenhar várias funções, ela é uma pessoa que a empresa quer contratar. Mas a gente tem que perceber muito além disso. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, e isso, de certa forma, já gera um pouco de desemprego, né? Porque, por exemplo, se uma empresa precisa de 5 pessoas para fazer 5 coisas diferentes e uma pessoa só já consegue fazer as 5 coisas, então ela acabou tirando 4 outros empregos que iriam entrar. Então, isso por si só, se a gente utilizar esse exemplo, já geraria desemprego. Mas a gente pode ir um pouco mais dentro do que essa questão está propondo. Porque, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quando ele fala aqui, ó, quando ele fala aqui, o avanço, no enunciado da questão, o avanço do neoliberalismo em tempos de globalização tem gerado novas configurações nas relações de trabalho. Então, quando ele fala aqui novas configurações nas relações de trabalho, sobre o que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o trabalho informal. Essas novas configurações na relação de trabalho que ele está citando é o trabalho informal. E isso eu só fui perceber quando eu estava vendo as alternativas. Porque eu vi ele falando do MEI, eu vi ele falando da questão da uberização, eu vi ele falando da perdão, eu vi ele falando da reforma trabalhista, que vai ligando tudo isso, se você for percebendo, ele está levando você para o trabalho informal. Então, quando ele fala em novas configurações nas relações de trabalho, ele está falando sobre isso, entende? Então, é uma coisa que você pode acabar não pegando direto no enunciado da questão, mas quando você vai fazendo as alternativas, você vai percebendo do que se trata. E aí a letra D, que fala justamente sobre o trabalho flexível, que acentua a exposição extrema da classe trabalhadora ao desemprego, você pode pensar no exemplo que a gente estava conversando, por exemplo, do entregador de comida. Aquele entregador, beleza, ele está fazendo um bico nesse restaurante, ele aceitou um pedido aqui, aceitou um pedido ali, aceitou um pedido aqui. Esse trabalho flexível é bom por poder fazer seu horário e tal, só que você também não tem garantia. Exatamente. É um trabalho flexível porque eu estou indo no meu horário, eu escolho os horários que eu quero trabalhar, eu escolho se eu quero entregar, o que é que eu quero fazer exatamente. Só que isso me expõe ao desemprego. Por que isso me expõe ao desemprego? Por quê? Porque se eu tô, sei lá, eu fiz uma entrega aqui,
fiz uma entrega ali, fiz outra entrega aqui, mas eu não estou empregado, eu não estou com a carteira assinada. Isso não é um emprego, isso é o desemprego. Até como a gente estava comentando, há muitas pessoas fazem isso com uma renda extra. Isso não é realmente estar empregado. Beleza, eu estou entregando uma comida aqui, eu estou entregando outra comida ali, mas eu não estou empregado. Assim como eu também vou ter um baixo salário, porque eu não tenho uma garantia. CB Gabi saiu, acho que foi a NET, sei lá. Deve ter sido. Mas eu vou continuando, qualquer coisa, quando ela voltar, ela me fala, se tiver alguma dúvida. E isso também, querendo ou não, me deixa com o baixo salário, porque eu não vou ter um salário fixo, uma renda garantida, eu vou necessariamente um salário alto com esse tipo de trabalho informal. Deu para entender, Luísa? Sim, sim. Simbora. Do SSA 22, ou seja, do ano de 2021. Vamos lá. Nas décadas que vão de 1950 a 1980, a industrialização ocorrida no Brasil transformou fortemente a sociedade e a economia do país. Sobre esse tema, são elaboradas 5 afirmações, mas uma não pode ser considerada correta. Assinale-a. Ou seja, ele quer aí, aqui é a proposição errada. Vamos lá. Letra A, ele fala o seguinte: a industrialização propiciou um impacto direto sobre o mercado de trabalho. Beleza, tranquilo. Constatado no número de pessoas ocupadas na indústria de transformação. É, tranquilo. Ele quer, no caso, a errada, né? Mas uma não pode ser considerada correta. Ele quer a errada. Então, isso aqui está certo. A industrialização propiciou impacto no mercado de trabalho. Quanto mais industrialização, até as próprias indústrias acabam gerando emprego e tal. E é o que ele fala aí da questão das pessoas ocupadas na indústria. Então, sim, beleza. A B fala o seguinte: o papel desempenhado pela indústria no processo de urbanização, sobretudo no que se refere ao crescimento de inúmeras cidades no Sudeste brasileiro, é fato relevante que não pode ser desprezado na análise da industrialização brasileira. O que é que tu acha desse? Verdadeiro também. Ele fala aí que elas desempenharam esse papel importante no processo de urbanização, com certeza, porque as indústrias acabam trazendo pessoas, trazendo tecnologia para a cidade, então com certeza influencia a urbanização. Sobretudo no que se refere ao crescimento de inúmeras cidades, sim, com certeza, a questão do crescimento das cidades mesmo. E isso não pode ser desprezado para analisar a industrialização brasileira, certíssima. Então, sei. A concentração foi uma das principais características do padrão espacial da indústria brasileira, como se pode observar em qualquer mapa de geografia econômica que trata cartograficamente desse assunto. O que é que tu acha dessa C? Pontinho? Vamos deixar um pontinho aqui. Eu entendi ela muito bem. Então, depois a gente volta nela. D. Quando se estudam o dinamismo e as mudanças na estrutura produtiva industrial brasileira, devem ser ressaltados seus impactos no setor terciário e no meio ambiente. E aí? Esse aqui, ele entraria como verdadeiro. Se a gente pensar o seguinte, quando se estuda essas questões industriais e tal, a gente deve ressaltar o quê? Os impactos no setor terciário, que seria justamente o setor de comércio, e com as indústrias a gente tem um aumento do comércio, aumento de serviços, esse tipo de coisa, que é totalmente setor terciário. E também a gente pensa muito no meio ambiente. Então, sim, sim, ele seria verdadeiro. Pensar muito no meio ambiente, quando a gente pensa nessas questões da indústria e tal, tem que pensar também no meio ambiente. A letra E fala o seguinte: no período considerado, a industrialização não ocorreu na região nordeste do país, que continuou exclusivamente apoiada nas importações advindas do setor primário da economia. E aí? Sem medo de errar, seja feliz.
Então vamos lá. A gente tinha eliminado essa primeira aqui porque ela é verdadeira. Beleza. A gente tinha eliminado a B porque ela é verdadeira. A gente na C botou um pontinho. A D também é verdadeira. E fica entre E e C. Vamos ver de novo. Letra E. No período considerado, a industrialização não ocorreu na região nordeste do país, que continuou exclusivamente apoiada nas importações advindas do setor primário da economia. Realmente aqui eu teria que você tivesse um conhecimento mais abrangente mesmo, mas a alternativa certa é a letra E. Porque ele fala aí que no período considerado a industrialização não ocorreu na região Nordeste, mas ela ocorreu sim. Inclusive a região Nordeste, ela entrou, acho que no top 3 das regiões mais industrializadas do Brasil. Não lembro qual era a primeira, eu sei que tem, acho que era, a primeira ou é Centro-Oeste ou é Sudeste, aí a segunda vai ser a outra, acho que a primeira e a segunda fica entre Centro-Oeste e Sudeste, e a terceira é justamente o Nordeste. Então ele entra assim. E a C, então, em teoria, ela está certa. Vamos ver, a concentração foi uma das principais características do padrão espacial das indústrias brasileiras. Da indústria brasileira, como se pode observar em qualquer mapa de geografia, não sei o que, não sei o quê. Que a gente pode considerar como certo sim, porque ele fala justamente da concentração. E aí as indústrias, querendo ou não, elas, por exemplo, se abria uma indústria em uma região, então ia ir muita gente para aquela região, porque indústria é o quê? Indústria é vaga de emprego, indústria é salário, um salário fixo, indústria é, em teoria, melhora da qualidade de vida. Então, uma indústria acaba gerando concentração mesmo. Tá certinho. Deu para entender, né? Pronto. Vamos lá, vamos entrar nas de gráficos. Uma coisa bem legal que dá para perceber nesse modelo que eu fiz aqui, de pegar e descendo os anos de 2023, de 2022, de 2021, de 2020, de 2019, é porque você vai percebendo os padrões. Por exemplo, essa aqui mesmo, ela pergunta do que se trata esse gráfico. Aí você olha o gráfico e diz. Aí uma próxima aqui, deixa eu ver. Essa aqui é de 19, do SSA de 2019. Essa aqui ele pergunta do que se trata o gráfico, e aí você observa o gráfico e vai dizer do que ele se trata. Então, um padrão assim de questão que eles têm é você olhar o gráfico e dizer do que se trata. Essa aqui você olhava aquele mapa, essa aqui você olha o gráfico. Essa aqui ó, a gente fez também, falava, mas essa aqui ele já diz direto que se trata de Covid. Mas é uma pegada mais que eles trazem mesmo, de você olhar o gráfico e dizer do que se trata. Essa aqui eu só peguei duas questões, mas quando eu estava procurando, eu vi outras questões também que ele falava: olha esse gráfico e diga do que se trata, olha esse gráfico e diga do que se trata. É um padrão que eles têm. E aí você tem que ir fazendo essas análises para perceber. Mas vamos voltar para a questão, né? Total. Essa questão diz o seguinte: nos estudos de natureza geoeconômica e populacional do Brasil, a utilização de gráfico dos indicadores sociais torna-se fundamental para a análise de natureza geográfica. Sobre esse assunto, observe o gráfico abaixo, com números em milhões. Beleza. É correto afirmar que esse gráfico, pelas características observadas, refere-se mais especificamente ao ou a. Tá, então vamos olhar esse gráfico aqui e ir pensando. Aqui ele tem umas opções: evolução da população residente no Brasil, renda per capita, crescimento do produto nacional bruto. E a gente vai olhar o gráfico e perceber do que se trata. Olha, percebe que ali embaixo ele dá para a gente os anos. E aí, conforme os anos foram passando, isso aí foi aumentando. Então, vamos fazer por eliminatória. Por isso que a gente já consegue ver aqui. Quando ele der para você, gráfico em que ele mostra os anos, e você tem que analisar o que é que aconteceu. Claro, pode ser que você não saiba exatamente o que aconteceu em 1890, tá ligado? Pode ser que você não tenha uma ideia do que aconteceu
em 1990. Só que com certeza tem algum ano que você lembra de alguma coisa que aconteceu. Então, opte, corra para os anos que você lembra as coisas que aconteceram. Por exemplo, eu sei que aqui, ó, mais ou menos antes de 40, mais ou menos em 1929, 1930, teve o quê? A quebra da Bolsa de Valores. E a quebra da Bolsa de Valores, que foi que deu aquela grande crise dos anos 30, né? A crise de 29, ela afetou a economia do mundo todo. Então, mesmo quebrando a Bolsa de Valor de Nova York e tal, a gente, querendo ou não, acabou sendo afetado aqui. Então, isso aqui teria que, se a gente estivesse falando, se fosse um gráfico que tratasse de questão econômica brasileira, querendo ou não, ia ter que dar uma decaída aqui, ó. Nem que seja pelo menos um pouquinho. Ah, mas o Brasil não foi tão afetado assim. Não importa, teria que dar uma decaída, afetou o mundo inteiro essa crise. Então a gente tem que sempre optar por coisas por anos que a gente lembra. Outra coisa, a década perdida. Lembra da década perdida que veio pós-milagre econômico? Vê como essas coisas que, em teoria, a gente nem precisaria estudar, acabam sendo úteis para a gente. Tudo isso você, querendo ou não, vai ter que saber. Aí vê, eu lembro da década perdida, que foi aí por volta de 80, né? Porque teve o milagre econômico, aí depois teve a década perdida. Então, por aqui, assim, ó, por aqui a gente teria que ter justamente o quê? A gente teria que ter uma queda também. Qual é que foi a década perdida? Inicialmente a gente teve um milagre econômico, foi um período que a gente estava relativamente bem, só que aí em seguida a gente teve a primeira crise do petróleo, que acabou acarretando aí umas dívidas, a gente já ficou mal. Nesse mesmo período entrou a segunda crise do petróleo, que quebrou a gente. Aí entrou o presidente que pediu mais acabou pedindo mais dinheiro, fez mais empréstimos, porque ele pensou que com esse dinheiro que ele pegou os empréstimos, ele ia conseguir abrir indústrias e coisas e tal, que iriam conseguir pagar a dívida. Mas com esses empréstimos ele não conseguiu fazer isso, e aí a dívida só ficou maior. E essa década ficou conhecida como década perdida. Então, por esse período aqui, mais ou menos, a gente teria que ter essa decaída, que teria que ser pelo menos algo bem visível aqui, sendo que a gente percebe que só está subindo. Então, com certeza, isso aqui não se trata de questão econômica, porque nesses períodos aqui a gente teria alguma queda, teria alguma mudança, que não seja só subindo aí. Então, vamos para lá, para as alternativas. Ele fala assim: evolução da população residente no Brasil, pode ser, ficou aumentando a população, pode ser. Renda per capita é justamente a renda por pessoa. E aí, nessas crises aí, a gente teria uma diminuição na nossa questão econômica. Então, a renda só diminuiria. Então, não faz sentido, porque o gráfico só está aumentando. Aí ele fala crescimento do produto nacional bruto, que também não faz sentido, porque isso considera, o produto nacional bruto considera principalmente o quê? Renda. Então, se ele considerar renda, a gente não poderia considerar esse gráfico aí, porque a gente percebe que ele só está subindo e nesses períodos ele deveria declinar. Então, também não pode ser. A EAD, ele fala sobre o avanço da dívida interna do país. Beleza. Nesses períodos que a gente conversou, a gente teve crise. Mas e nos outros períodos? Entende? Então, assim, a gente, claro, teve período em que a gente fez mais empréstimos, a gente ficou com a dívida maior, mas teve período que a gente pagou algumas dívidas, teve período que a gente estava bem, teve período milagre econômico, teve todos esses períodos em que a gente estava bem. Então, não faz sentido o seu avanço da dívida interna. O Brasil tá ruimzinho, mas que dívida interna é essa que só aumenta? Olha isso. Só aumenta, que dívida interna é essa? Entende? Então, também não poderia ceder. A letra E. Taxa de crescimento vegetativo da população. Aí ele já não fala sobre dinheiro. E aí, como essas datas que a gente pegou falavam especificamente sobre economia, a gente vai ter agora que pegar alguma data que fale sobre população, né? Ele falou taxa de crescimento vegetativo da população e falou evolução da população residente no Brasil. Ou seja, duas informações que tratam de população. Então a gente vai precisar achar alguma data aí que dê alguma dica em relação à população para a gente. E com isso eu vou lembrar, sabe de quê? Do século XX. Século XX já tinha uma pegada industrializada, tinha uma melhora da qualidade de vida, melhora de saúde. E aí o que é que a gente vai ter?
até um negócio que o Cristiano tava falando pra gente. Conforme a gente vai melhorando assim, conforme Justin Bieber, pode ser também, teve também, né? Conforme a gente vai melhorando assim, a gente vai percebendo que a gente vai tendo cada vez menos filhos. Até mesmo a partir do século XX em diante, né? Acho que foi no final do século XX, se não me falha a memória, 99, talvez, final do século XX, que a gente teve aí uma diminuída ainda mais na questão da população, né? Porque teve a introdução dos métodos contraceptivos, principalmente a questão da pílula. E aí, com a pílula, como o Cristiano estava falando, foi um boom, assim, que diminuiu muito, 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 muito as taxas de natalidade. Então, do século XX, mais ou menos, aí do finalzinho do século XX, ou seja, aqui mesmo de... Cadê o piloto? Aqui. Do século XX mesmo em diante, finalzinho do século XX, em diante, deveria, depois de 60 praticamente. Isso, depois de 60, no caso, na segunda metade do século XX e em diante, assim, a gente já teve o quê? Esses métodos contraceptivos e principalmente a pílula, o que diminuiu muito a taxa de natalidade. Então, se isso daqui estivesse falando sobre o que é que ele fala aqui, evolução da população e taxa de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é justamente a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou seja, é para ver quanto as pessoas estão aumentando, quanto o número de pessoas está aumentando. E aí a gente sabe que a gente teve essa diminuída drástica na taxa de natalidade do, do século XX em diante. Ou seja, daqui para lá, se realmente estiver falando de crescimento vegetativo, a gente perceberia essa mudança. Porque não foi, depois do século XX, não foi como era antes. Porque antes a gente não tinha a pílula do dia seguinte, esses métodos contraceptivos, então teria que ser um gráfico muito diferente a partir do século XX, sendo que ele continuou aumentando de uma certa forma, entende? Então, com certeza, só sobraria para a gente a letra A. Tirando aqui a letra E, e sobrando somente para a gente a letra A, que fala da evolução da população residente no Brasil, que considera não só o crescimento vegetativo, mas considera também a questão da imigração, da galera que vem vindo para cá de outros países e tal. Então, poderia sim que crescer na quantidade de população, que é o normal, né? A gente vai crescendo na quantidade de população e tal. Fechando aí para a gente na letra A. V. Tem essa daqui do mapa, mas, ó, peraí. Pular isso daqui. A gente vai voltar nela. Calma. Eu vou deixar essa questão aqui. Eu vou deixar essa questão aqui. Beleza. Aqui é só falando para observar. E aí tu vai fazendo ela que eu vou buscar água ali para mim. Do cedo. Vai fazendo ela, quando eu voltar a gente conversa.
Alô, hidratou-se. Tô entendendo. Mas e aí, fizesse? Letra C. Áreas antropizadas, exatamente. Cadê o piloto? Eita, cadê o piloto? Achei. Pronto. Assinar o título que se ajusta corretamente é o que está delimitado no mapa com a tonalidade vermelha. Beleza. Então aqui a gente percebe justamente o quê? Não vou nem demorar muito aqui, como já foi tranquilo essa, porque você percebe que tanto nas partes litorais aqui, nas partes próximas a rios, nas partes que a gente conhece aqui de São Paulo, essas partes aqui, ó, que a gente conhece no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, todas essas partes aqui a gente sabe que tem uma alta concentração populacional, principalmente as partes do litoral, que a gente sabe que são as partes mais que tem uma maior população, que é a parte da cidade mesmo grande, a parte do interior a gente vai tendo menos, a parte que dá para exportar basicamente sim, porque tem saída direta para o mar, e a gente sempre tenta ficar nessas regiões que tem saída direta para o mar. Perfeito. Essas partes perto de rio, essas partes que a gente conhece que tem uma população maior, são justamente as áreas antropizadas, que são áreas de ação antrópica, né? Ou seja, áreas modificadas pelo homem, áreas que têm o ser humano nelas. Então, letra C, sim, perfeito. Se ele botar uns gráficos assim para a gente analisar, é bom, né, velho? Vê, isso aqui para cima foi numa pegada mais geografia. Agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre as próximas partes. Lembra que eu falei sobre aquele filme lá que eles tinham botado Germinal pra gente ver, que é 2 horas e 40 minutos, que é doideira. Então, tinha uma questão aqui, aproveitei para pegar para a gente poder discutir um pouquinho. Porque, tipo assim, das obras que eles colocaram lá, eu pensei, pô, é tudo filme, boy. Eu vou amassar, vou assistir todos esses filmes, vou ver esse documentário, não sei o quê. Afinal das contas, com muito esforço, eu assisti Vingadores Ultimato totalmente. Agora, Vingadores Ultimato, Naruto, One Piece não cai nessa seara. Brincadeira. Fazer o quê, né? A gente tem que ver o que cai. E aí eles botam isso aí, Germinal, 2 horas e 40 minutos. Eu tava querendo, como eu tava dizendo, eu tava pensando, pô, vou assistir todos os filmes e tal, me esforçando muito mesmo. Eu consegui assistir Madame Bovary, foi o único, que eu vi que era tipo de 2014, ou era 2016, então eu pensei, pô, é relativamente recente. A mulher que faz lá é aquela mulher que faz Alice no País das Maravilhas. Eu pensei, pô, deve ser um filme legal. O filme é muito chato, cara. O filme é muito chato. Infelizmente é muito chato. E aí, esse que era o mais recentezinho, já era chato, eu pensei, pô, esses outros aí devem ser tristes, então. Eu ia assistir Brás Cubas. É, Brás Cubas talvez seja mais legalzinho, não sei. Mas aí eu pensei, pô, deixa eu ver aqui como é que vai ser a relevância. Se isso aqui é uma obra que, tipo, se eu ver o filme em vez de só ver o resumo, será que não é melhor? E aí, procurando, achei essa questão aqui, que foi do FCA 2022, eu acho, se não me falha a memória, que fala justamente o seguinte, observe o cartaz, ele dá o cartaz de Germinal, e ele fala o seguinte: o conteúdo da obra destacado ao lado acabou por se tornar muito conhecido no século XIX por apresentar um ou uma. O que é que tu acha que sobre o que falava esse filme? Me diz o que é que tu acha. Acho que tu não viu o filme, não viu o resumo, mas só olhando essa capa aí dele. Vi nada. É, mas dá uma olhadinha aí, vê o que é que tu consegue pensar. Analisa, sem pressa, bem tranquilinha. Vê a capa, vê as respostas.
Sem medo de errar. Sem medo de errar. Crítica à segunda revolução industrial. Exatamente. Exatamente. Aqui é tranquilo errar. Lá é balão. Porque assim, vê, esse filme aqui é um filme enorme, que eu estava dizendo 2 horas e 40 minutos, e caiu questão sobre ele. Mas quando você olha as alternativas, pô, defesa do imperialismo. Não tem nada que me lembre do imperialismo aqui, o rei, a galera, tá ligado? Não tem questão imperialista aqui. Combate ao evolucionismo. Como assim combate ao evolucionismo? Também essa capa não me remete a isso. Abordagem do darwinismo social. Como assim darwinismo social? Também não me remete nada a isso aqui, essa capa. A crítica da segunda revolução industrial, você já consegue fazer algumas relações. Aqui você começa a fazer relações, porque você vê a galera aqui, ó, trabalhando, se matando de trabalhar, vê um cara cansadão aqui, ó, chega a estar triste, vê cores preto e branco, que por conta das obras que a gente teve, remetem muito à revolução industrial. E você vê que é o foco aqui, veio um monte de gente aqui, principalmente os trabalhadores e tal, a galera revoltada ali exatamente. Então, a gente traz essa pegada de crítica da segunda revolução industrial. E o último aqui ele fala a apresentação do Taylorismo como modelo, mas aqui a gente não tá vendo um modelo de trabalho acontecendo, não tá vendo uma esteira para a gente dizer se é fordista, taylorista, esse tipo de coisa. Não tem isso nessa capa. Então perceba, isso aqui é um filme que quem não viu o filme, que diga-se de passagem, um filme enorme, quem não viu o filme conseguiria acertar, entende? Então, tipo assim, ver um resumo seria o ideal. O tempo que você ia, abre aspas, abre muitas aspas, perder vendo o filme, porque se você somar todos aqueles filmes ali, dá mais de 10 horas. Só esse aí mesmo, quase 3 horas. O outro filme, 2 horas e pouco. Não sei o que, não sei o que. Pois é, exatamente. É o que eu digo muito, porque quando eu vi lá, porque eles recomendaram esse filme, eu estilei. Porque, tipo assim, eu pensei, pô, se eles vão recomendar o filme, vai ser um filmezinho, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos, e beleza. Tem filme lá de 1 hora e 20 minutos e tal. Mas quando eu vi esse daí, eu pensei, não pode ser, cara. Não pode ser, cara. Pois é. E até tem um documentário lá que é mais curtinho também e tal, mas às vezes eles estilam botando um filme assim. E o tempo que você ia levar para ver esse filme aí, você faz questão, revisa, não sei o quê, vale muito mais. E aí você pega e vê só um resumo. Porque assim, se essa capa aqui não conseguiu remeter à segunda revolução industrial, com certeza se você assistisse um resumo, você ia saber que ele fala sobre que é uma crítica em relação à segunda revolução industrial. O resumo ia dizer isso para você, ia dizer muito mais além disso. Assiste Ultimato ou Naruto, né? Pois, com o tempo que você ia ver isso aí, você assiste Vingadores Ultimato ou Naruto, que é muito mais interessante, né? Então, o ideal realmente seria ver um resumozinho de cada obra. Porque vendo um resumo, você já vai saber do que se trata e você não vai, abre aspas, novamente, perder tanto tempo para assistir todas aquelas obras que ele coloca lá, que tem todo esse tempo aí. Realmente o ideal seria ver um resumo. Embora eu acho que, tipo assim, vendo aqui, vou dar uma olhada em uns resumos aí, sim. Vendo aqui, esse mesmo não precisou que você exatamente tivesse visto um resumo, você respondia sem ver. Mas o ideal é um resumo que é um pouco melhor do que precisa, do que você precisaria fazer. Aqui a gente tem essa questão aqui, ó, que é tranquilinha de história. Fala o seguinte, observe a charge a seguir. E ele diz assim: quais os movimentos sociopolíticos são retratados pela imagem? Ele dá letra A, crise das repúblicas nas Américas; B, as independências da América Latina; C, processos de colonização das coroas ibéricas; D, movimentos revolucionários contra as ditaduras; ou E, as construções das monarquias nacionais sul-americanas. O que é que tu acha? Responde essa daqui sem medo de errar. Tá tudo bem errar. Peraí, deixa eu fazer um projetinho aqui.
Acho que isso é o melhor que eu posso fazer. Entre B e D, mas eu iria de D. Vamos lá. É que ele está pedindo aqui quais os movimentos sociopolíticos são retratados pela imagem. Vamos lá. Se você parar para ver essa imagem aqui, você vai ver o seguinte: você vai ver o que parecem ser aqui pés, isso é um pé. Você vai ver o que parece ser aqui alguns pés que estão chutando algumas coisas, inclusive o quê? Uma coroa. Ou seja, possivelmente as regiões aqui na, na América que estão chutando a corte, a coroa, a região que colonizou eles. Estão chutando a coroa e todos os símbolos que remetem à coroa, entende? Então tá chutando eles daqui. E aí quando você analisa aqui, você vai ver agora as questões que tratam aqui para ver quais a gente pode relacionar. Aqui ele fala crise das repúblicas nas Américas, mas aqui eles ainda estão chutando a coroa, ou seja, eles ainda estão buscando a independência para depois ter a república e tal. Então não poderia ser A. A está muito na frente do que realmente é. A e a B. As independências na América Latina, vamos deixar um pontinho, porque faria sentido, né? Tá na América Latina, e os caras estão chutando a corte. Aí C. Processo de colonização das coroas ibéricas. Aqui a gente sabe que eles estão justamente buscando a independência, né? Então não entraria também na letra C, que fala da colonização, eles estão buscando a independência. D. Os movimentos revolucionários contra as ditaduras. Aqui, como a gente vê que está falando da coroa, como a gente percebe que está se tratando da coroa, a gente ainda não está nessa pegada de ditadura. Está na pegada de quê? De imperialismo. De imperialismo não, de império, perdão. Está na pegada de império e não de ditadura ainda. A ditadura é mais na frente, entende? Então a gente está falando aqui sobre um imperador, um rei, uma região que está colonizando a outra. E a letra E fala sobre as construções das monarquias nacionais sul-americanas, que também a gente sabe que isso aí vai remeter justamente não a isso daí, mas sim às questões de independência, já que eles estão chutando a corte, estão chutando o país colonizador deles. É justamente letra B, a independência nas Américas, na América Latina. E aí, se você pensar assim, você percebe tanto aqui que a galera da América Latina está chutando o colonizador de volta para lá, ele quer que seja a Espanha, né, se eu não me engano, e deve ser mesmo, porque segundo o Tratado de Tordesilhas, essa parte aqui ficou com a Espanha, porque ele também pega México aqui, né, México, Argentina aqui embaixo, então é para a Espanha. E aí também você poderia até ver pelo link, né? Lembra que a gente falou que é muito importante também olhar o link? Olha o que está aqui no link. Memorial.org.br América Latina Independente. América Latina Independente, as independências da América Latina. A foto está falando sobre a América Latina Independente e a resposta é a América Latina Independente. A resposta está literalmente no link. Quase com todas as letras está no link. Então você poderia ter dado atenção também à questão do link. Nunca se esqueça de olhar para o link, né? Às vezes ele vai ajudar. Prejudicou o concorrente. Tava mostrando isso não, ZB. Ah, sim, entendo. Perdão, perdão. Foi porque eu tive que dar o zoom, né? Puxei para cá, aí balão foi. É. Mas tá ligado, né? Tá ligado. Mas vamos lá. O tirinha muito grande aqui. Vamos ler junto. O imperador nunca escondeu o quão enfadonha lhe parecia a política.
na Câmara só aparecia no começo e no final do ano para abrir e fechar os trabalhos. Eu estava falando aqui sobre o imperador. Aí ele fala: nasci para consagrar minhas letras e as ciências. A ocupar a posição política preferia a de presidente da República ou ministro a de imperador. Então ele preferia ser presidente da República ou ministro do que ser imperador. E ele fala aqui embaixo: interessado na educação, o imperador frequentava concursos nas escolas de medicina, politécnica, militar e naval. E aí eu tenho um professor pensando aqui: se não fosse imperador do Brasil, quisera ser mestre escola. Então a gente percebe aqui que ele está falando que o imperador não gostava de ser imperador e queria realmente estudar. E as alternativas falam que uma das principais características do imperador destacada na imagem foi a letra A, redefinição das nossas fronteiras nacionais, que, com toda liberdade, com todo respeito, eu já vou tirando, porque isso aí não fala nada sobre fronteiras. Eu já vou tirar aqui com todo respeito. Espera aí que eu não gostei disso, não. Pronto, aceitar melhor. Primazia dos assuntos de política externa, ou seja, prioridade aos assuntos de política externa. E aí, tu acha que esse pode ser, que esse não pode ser? Um pontinho? Não, de fato. Porque aí ele não está falando sobre essa política externa, ele está falando que ele queria estudar as ciências, esse tipo de coisa. C. Contrapondo a elite escravocrata anti-iluminista. O que é que tu acha disso? Lembra um pouco de iluminismo. Iluminismo é aquela parte da corrente filosófica que buscava a valorização da razão. Mas se a gente pensar um pouquinho assim, tipo, valorização da razão, das coisas que vêm com a ciência em si, entende? Só que, tipo assim, ele fala assim, contrapondo a elite escravocrata iluminista. Relaxa. Pensando sobre o que essa tirinha fala, falando de questão elite, falando de escravocrata, ou seja, trazendo de escravo, anti-iluminista, escravo, elite, não fala sobre nada disso, não. Não é essa daqui, essa tirinha não fala sobre isso. Ele quer a característica do imperador que foi justamente destacada nessa imagem. A ideia, desinteresse em assuntos estritamente políticos. O que é que tu acha? Sim, sim, de fato. Letra D, porque ele fala que ele não queria estar como imperador, estar como esse tipo de coisa, ele queria aprender, estudar, esse tipo de coisa. Então ele não tinha interesse nesses negócios que eram somente políticos, ele tinha interesse em outras coisas. Até porque a letra E fala formação do exército para a guerra nas fronteiras, que também não fala nada sobre isso. Eu também não tenho como ser essa. Essa é fogo. Essa letra E aí é fogo. Vamos lá, falando de ginástica. É bom a gente ver um pouquinho, porque a gente vê pouco essa educação física, mas também não dá para não ver nada, né? Vamos ver nem que seja o mínimo. Ixi, gosto não. É, mas é o jeito. Tem que ver pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver quantas questões a gente tem aqui. Uma, duas, três. Outra de gráfico aqui para a gente ver do que se trata. Quatro, cinco. Cinco questões. Bora. Antes de 8h30 a gente termina, eu acho. 27. Leia o texto a seguir. A noite é uma criança. É, vai ser para mim mais tarde, estudando as coisas e tal. Doideira. Tem que estudar também, viu? Tem que estudar também, não vai dormir não, porque hoje é quinta-feira, quinta-feira é perto da sexta e sexta é perto do sábado. Então, dá para estudar bastante ainda. Vamos lá. 27. Ainda bem que a ginástica já entra seriamente no sistema de educação pública. Não, eu não durmo em sala, não. Nunca dormi em sala, eu acho. Eu acho que não, não sei. Vamos para a questão. Ainda bem que a ginástica
já entra seriamente no sistema de educação pública e na província do Rio de Janeiro adotou-se até a ginástica apropriada para o sexo feminino na escola normal. Declaro em defesa prévia que não acabo de fazer censura nem epigrama. Epigrama é... Epigrama... Acho que é uma... fazer piada, né? Não acabo de fazer censura nem epigrama. Eu reconheço a conveniência e aplaudo a aplicação do ensino da ginástica. A prática esportiva referenciada no excerto esteve desde seus princípios ligada socioculturalmente a... Então ele fala o quê? A prática esportiva referenciada. E quando ele fala aqui prática esportiva referenciada, ele está falando justamente do quê? A prática esportiva referenciada no excerto. Ele está falando justamente do quê? Da ginástica. Olha a ginástica aqui. Essa é a prática esportiva que ele está comentando. Então, ela esteve desde seus princípios ligada ao quê? Aspectos militares e a influência da cultura europeia. Pode ser, né? Deixar um pontinho. Pode ser. Porque a gente sabe, a gente estudou, né? As escolas da ginástica e, se não me falha a memória, todas elas são da Europa. Todas as escolas que a gente viu da ginástica são da Europa. Então, certamente vai ter influência da cultura europeia. E, claro, também vai ter a questão dos aspectos militares. É porque se a gente olhar no texto, ele fala assim ainda: ó, ainda bem que a ginástica já entra seriamente no sistema de educação pública, ou seja, entrou seriamente. Sueco, alemã e francesa. Isso. Tem mais alguma ou são só essas três? Sueca, alemã, francesa. Só lembro dessa. Eu acho que são só essas. É, são as principais. Ou seja, ele fala aqui no começo, ainda bem que a ginástica já entra seriamente no sistema de educação. Esse seriamente já dá uma remetida à parte militar, né? Que é um dos principais motivos pelo qual eles entrariam com a ginástica no Brasil. Principalmente nessas épocas passadas, assim, eles pegariam o quê? Um aspecto mais militar mesmo, de treinamento. E aí ele fala que na província do Rio de Janeiro até se adotou uma ginástica para as mulheres, não sei o quê, não sei o quê, mas ele fala realmente no começo que a gente já teve uma pegada mais séria na ginástica. Então essa letra é uma forte alternativa. Vamos lá, B. A ginástica esteve ligada a B fala, elementos populares e derivados do fim da escravidão. Ginástica veio de elementos populares, não, exatamente. E do fim da escravidão, qual é que a escravidão teve? Qual é a relação? Tá ligado? Escravidão, elementos populares. Pois é. Aí C. Segregação feminina e entretenimento para a classe operária. Não. Boa. Também não. Questão de segregação feminina e entretenimento para a classe operária. Se ela realmente veio com uma pegada mais militar, não teria como ter essa questão de entretenimento, né? Para a classe operária. A gente até poderia considerar algum tipo de segregação feminina, porque a gente vê ali no excerto que ele trouxe, falando sobre uma ginástica que era apropriada para o sexo feminino, ou seja, uma segregação, uma divisão. E assim eles tinham também uma determinada para o gênero masculino. Então, a gente até poderia pensar numa segregação aí, uma divisão. Mas entretenimento para a classe operária perdeu a liga. A ID, características do colonialismo e desprestígio do elitismo. O que é que tu acha? E, a princípio, era mais os homens que faziam, sim. E aí ele fala segregação feminina. A D não também, né? Questão do colonialismo, ginástica, colonialismo, como assim? E já chegou na conclusão, que é a letra A, né? Vamos ver só a D, a E aqui. Configurações de mobilidade social e crise do patrimonialismo. Perdeu a linha, nada a ver. Então, realmente, letra A é a nossa resposta. Balão. Vamos lá, 38. IBGE. O IBGE pesquisa a cor ou a raça da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja,
As pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Com relação a esse tema, foi elaborado pelo IBGE o gráfico a seguir. Interprete-o. Essa aqui, como ela não é tão grande, tu é cor papel. Tamo junto. Essa aqui, como ela não é tão grande, eu vou deixar para tu fazer. Tu faz e me diz aí o que é que tu acha. Dá uma olhadinha. Oi, velho. Voltei, voltei. Que danada é caucasianos. Calma, vamos lá. Porque assim, se tu parar para analisar, tanto, ó, ele fala assim, o número um, 2 e 3 correspondem respectivamente aos brasileiros que se autodeclaram, e aí a gente vai analisar e percebe que no próprio enunciado, ele fala que ele dividiu as classificações em branca, preta, parda, indígena ou amarela. Então não tem caucasianos, ele não fez essa divisão em caucasianos, não entra nessas divisões aqui, nem caucasianos, mas seria o quê? Eu sei lá, deixa eu até descobrir o que é caucasiano. Caucasianos. Caucasiano é um termo que pode ter vários significados, incluindo uma classificação racial desatualizada, baseada em uma teoria da raça biológica contestada, a raça caucasiana, também conhecida como caucasoide, incluía povos originários da Europa. Entendi. Indivíduos de pele clara com origem essencialmente em continente europeu. Então, são brancos europeus, na prática, brancos europeus. Os mais brancos, tipo tu. Será que eu sou caucasiano? Enfim, vamos lá. Então ele não divide nem em caucasianos e nem em negros. Porque se você olhar ali, o termo que ele usa é o quê? Ele usa o termo pretos e não negros. Então a gente já tira essa alternativa por conta desses dois fatores. Às vezes só a mudança de um termo influencia totalmente a questão. Então tem que ficar ligado nisso. E aí os números um, 2, 3 correspondem respectivamente. Beleza. Vê. É interessante você saber o que é que a gente tem em maior quantidade aqui no Brasil em relação a cor e raça. Isso aí, pelo menos isso é interessante você saber. Você pode não saber as outras,
porcentagem das outras cores e raças, beleza. Mas a que tem maior quantidade é legal você saber, que é justamente os pardos. A gente no Brasil, em comparação com os outros, a gente tem uma maior quantidade de pardos. Branco e pardo, basicamente. Brancos e pardos é a maior quantidade. Então, quando a gente vê aqui, ó, 46%, que é a maior quantidade daqui, a gente tem que associar justamente aos pardos. Então, a gente percebe que os pardos vão estar em último aqui, porque é o terceiro. E com isso a gente já mata a alternativa, de fato, a letra C. A gente sabe também que a gente tem muitos brancos, então os brancos são o segundo maior. E também a gente sabe que a gente vai ter justamente hum, os negros como minoria, as pessoas pretas, na verdade, como minoria, né? Porque a gente tem todos esses movimentos sociais também atualmente em relação a essas minorias e tal. Então você consegue, mesmo sem você saber, fazer algumas relações. Antigamente eu pensava que era muito bem dividido, muito meio a meio, mas a gente tem esses próprios movimentos que ajudam as minorias e tal, e todas essas questões. Então dá para a gente fazer, até quando a gente não sabe como é que a gente está dividido nossa raça, o que eu acho que não é muito interessante, é legal você saber como é que está dividido a questão racial do seu país. Até quando a gente não sabe, a gente consegue fazer algumas relações sociais com o que a gente vê por aí. E aí a gente consegue responder esse tipo de questão. ZB, descobri que estou ficando parda, esse sol de meio-dia. Você sai da escola, meu velho, ali na saída da escola, é mais quente que em qualquer outro lugar. É doideira. Então a gente vai ter, em maior quantidade, os pardos, depois dos pardos a gente vai ter os brancos, e depois a gente vai ter os pretos. E aí, esse 1,1% aqui eu nem sei, deve ser indígena, muito provavelmente. Mas vamos lá. O mapa a seguir, estou passando para a próxima, então. É indígena, né? O mapa a seguir compreende a região norte, parte da região centro-oeste e trechos do meio norte e nordestino. Esse é um amplo espaço geográfico que vem recebendo atenção redobrada de pesquisadores nas áreas de geografia econômica e geografia física aplicada no Brasil. Examine-o. E aí ele botou esse mapa aqui da região amazônica pra gente, né? Indígena raro encontrado, total. E aí, segundo esse mapa, ele fala que pra gente é correto afirmar que as áreas indicadas pela cor vermelha, que é nióbio. Nióbio ele é um minério, assim como muitos outros, e a gente minera para fazer componente eletrônico e tal. É correto afirmar que as áreas indicadas pela cor vermelha correspondem, grosso modo, a. E aí? Letra A, área de mineração intensiva de nióbio. B, espaço que foi submetido a desmatamentos. C, região onde se verifica um expressivo déficit hídrico em decorrência das mudanças climáticas globais. D, expansão do cultivo de soja e de algodão direcionado ao mercado externo. E E, avanço do cultivo de seringueira em áreas de preservação permanente. Rapaz, B, espaço que foi submetido a desmatamentos. Total. Por se tratar, tipo, chutando mesmo, mas se tratar da Amazônia, a gente já percebe que está muito ligado a essa questão do desmatamento, né? Na época, eu não sei, acho que esse aqui foi de 2021, talvez, não lembro, ou 2019, vai ser esse ano. Acho que foi de 2019 ou de 2020, uma coisa assim. Na época, talvez não fosse tão claro a resposta dessa questão, mas hoje em dia a gente já consegue relacionar bem facilmente a resposta dessa questão. Esse, mesmo tendo sido de 2020 ou 2021, esse mapa aqui foi de quando? 2016. Então, nesse 2016, estava aqui, hoje em dia já deve ter adentrado muito mais, já deve estar bem mais para cá. Perceba que era focado mais nas bordas mesmo, mas hoje em dia já deve estar loucura. É porque a plantação precisa ter um solo úmido e de preferência perto d'água. Daí já elimina. Sim, já elimina muita coisa. Porque ele fala aqui, ó, o avanço do cultivo da seringueira em área de preservação permanente. Daqui a gente já teria essa alternativa, porque ele fala sobre a área de preservação permanente. São justamente aquelas APs que a gente estudou. Se é área de preservação, não vai ter cultivo de seringueira, né?
Então, daqui a gente já tira ela. A letra A é muito específico. Vamos chegando para a gente dar uma olhadinha. Letra A, área de mineração intensiva de nióbio, total, muito específico. A UPE ela é bem chatinha em relação a algumas coisas, mas também, se fosse a alternativa A, ia ser doideira. Não é realmente o tipo de coisa que eles fazem, não. Beleza, eles cometem erros e perguntam coisas muito bobas, mas perguntar se ali é uma área de mineração do nióbio ia ser um bagulho muito específico, velho. Muito específico mesmo, que eles quisessem que você soubesse. Mas você poderia ir pensando por essas coisas também. Aqui ele fala que, a letra C, a região onde se verifica um expressivo déficit hídrico. Essa região aqui cheio de rios, olha, cheio de rios em todo canto aqui, déficit hídrico, como assim? Já não, tá ligado? Como tu estava falando, questão dos rios aí perto da água e tal. Expansão do cultivo de soja, se fosse realmente cultivo, ele estaria perto desses rios, como você também estava dizendo aí, estaria mais perto dessa água, só que tem concentrações, tem regiões aqui, ó, tem nenhum rio nessa parte aqui, ó, pelo mapa, assim, visualmente falando, então não teria como ser essa questão do cultivo, exatamente, a imagem é bom por causa disso, questão com a imagem é bom por causa disso, exatamente. Então, deixando aí pra gente a letra B, vamos lá. Questão agora de sociologia, penúltima de hoje. Deixa eu beber uma aguinha, peraí. Não tô com a água que eu trouxe. Eu trouxe. Doideira, fotossíntese, né? Vamos lá. 41. No mundo capitalista, a economia tem um papel fundamental na organização social, com certeza. As dimensões sociológicas constitutivas da estrutura econômica capitalista estão apresentadas no quadro a seguir. Aí a gente vê quantidade de poder econômico sobre aí o escravo. A quantidade de poder econômico sobre a força dele é nenhuma. Sobre os meios de produção, nenhuma. Aí do servo, sobre a quantidade de poder, sobre a força dele, já tem algum poder em relação à força dele. E sobre os meios de produção, ele também já tem algum poder. O proletário, ele tem total quantidade de poder sobre a força dele, mas não tem nenhum poder em relação aos meios de produção. E o independente, possivelmente a gente vai entender aqui justamente como aquele que contrata o proletariado, ele tem total quantidade de poder sobre a força dele e total quantidade de poder sobre os meios de produção. E a alternativa pergunta o seguinte: para compreender a influência dessas dimensões no tipo de participação e interações que cada estratificação social citada no quadro exerce sobre a estrutura econômica, a sociologia elabora o conceito de. E aí, o que é que tu acha? B. Relações de produção. Mas é B mesmo. A gente pode fazer essa análise. O que ver? Ele fala o quê? A sociologia elabora um conceito. Mas esse conceito é para quê? É para compreender a influência dessa dimensão. Para compreender a influência dessas dimensões no tipo de participação. Então, se a gente pensa, por exemplo, em forças materiais, eu posso considerar o quê? Os meios de produções como as forças materiais, mas se eu considero os meios de produções como as forças materiais, eu estou desconsiderando a força de trabalho, eu estou desconsiderando o escravo, o servo, o proletariado, estou desconsiderando as classes e a força. Então, eu não poderia utilizar esse conceito para falar sobre isso. Aí as relações de produção, a gente conversa daqui a pouco. O agrupamentos sociais, beleza. Eu posso até estar conversando de alguns agrupamentos sociais, escravos, servo, proletário, independente, posso estar falando de agrupamentos sociais, mas eu não estou falando só de agrupamentos sociais, estou falando dos meios de produção, estou falando da força de trabalho, então não estou falando só dos agrupamentos sociais em si.
Então também não poderia ser C. D, meios produtivos, mesma coisa, eu posso estar falando sim dos meios de produção, dos meios produtivos, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando dos meios de produção, da força de trabalho, dos agrupamentos sociais. Então, é um conjunto de tudo isso que a sociologia vai elaborar justamente o conceito de relação de produção, que vai levar em consideração tudo isso. Aí você até poderia ficar em dúvida na questão da materialidade psicossocial. Você pode pensar, pô, velho, materialidade psicossocial, nome bonito, será que não é a resposta? Eu não, você pode pensar, pô, eu não sei o que significa materialidade psicossocial, essa eu eliminei logo. Porque falou de psicológico já, muito grande o nome, entendi. Porque assim, às vezes a gente até não sabe sobre o que é, mas vamos destrinchar isso para a gente pensar, porque quando fala assim, psicossocial, beleza, é aquilo que vai tratar do social, e beleza, a gente trata muito aqui do social mesmo, tá certo, mas também vai tratar aquilo do que é psico, ou seja, daquilo que é mental, do psicológico. Mas aqui a gente não está levando em consideração o psicológico do escravo. A gente está levando em consideração o escravo, o servo, o proletário, está levando em consideração a força de trabalho, está levando em consideração os meios de produção, mas não está considerando a parte psicológica. Então, não é uma análise psicossocial, porque pode considerar o social, mas não considera o psicológico. Então, não poderia ser letra E também. Vai destrinchando quando você não sabe do que se trata, que você vai chegar na resposta. E aí as relações de produção seriam perfeitas. Por que seriam perfeitas? Porque relação de produção é tudo aquilo que vai envolver a produção. São as relações de produção. Ou seja, quem está produzindo faz parte da relação de produção. A força de trabalho que essa pessoa tem, o poder que ela tem sobre a força de trabalho dela faz parte da relação de produção. E principalmente os meios de produção, os meios pelo qual eu estou produzindo, fazem parte da produção, obviamente. Então, relação de produção é o que melhor vai abranger tudo isso. Seria a letra B, perfeito. E vamos para 30. Eu só beber uma aguinha. Se levar em consideração, fica que nem palhaçamento do escravo. Total. O escravo tá doido já, se levar em consideração. Vamos lá. Leia os quadrinhos a seguir. E ele fala: pena que fomos presos. Que coisa. Aí o outro fala: andando. Só fui tomar um café. E aí, se você analisar, ele tem o que escrito aqui, ó. Império Português. Vou pegar outra cor. Inglês é mesmo. Império Português. Então, o Império Português estava falando com esses caras aqui, possivelmente eles são justamente quem? Eles são a galera do Brasil, né? Que tentou sair, alguma coisa assim, e o Império Português chegou e chamou a atenção deles. Primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso daqui. Mas vamos ver. Em 1824, a gente sabe que teve aquela Constituição, né? A primeira Constituição brasileira, a Constituição que foi outorgada, né? Ou seja, foi imposta. Em 1824, tentou-se formar um governo republicano, a Conferência Calma, a Confederação do Equador, beleza, sim. De Bermuda, com certeza, é do Brasil. Cadê? Aqui, voltei. Durou apenas 4 meses, que foi a questão da Confederação do Equador, sim. E aí, em 1836, a Revolução Farroupilha, olha aí, a Grande Farroupilha, Revolução Farroupilha, em 1836, fundada a República de Piratinho, né, do Rio Grande do Sul. Em 1839, David Canabarro e Gisele Perry, esse cara aí, fundam a Santa Catarina, a República Juliana. Então, falando aí sobre alguns processos de instauração republicana, né? Império, o que está escrito ali no Equador, calma. Império, o que está escrito no Equador, o de azul. Império, sim, Império Brasileiro, ótimo, bem verificado. Que aqui é o Império Português, né? Perfeito. Aqui é o Império Português, então a gente vê que ele deve estar indo em busca justamente do Brasil. O Império Português cuidando aqui do Brasil, para ele não fugir alcançar a independência dele. Aqui a gente já tem o Império Brasileiro, que está cuidando o quê? Dos estados.
do, da região dele para que elas não busquem independência. Aqui a gente tem dois movimentos de república, e aqui embaixo fala assim: mas as duas seriam derrotadas pelo Império e o regime monárquico. Assim, as duas revoltas que a gente teve aqui, da questão da República e tal, mas as duas seriam derrotadas pelo Império e o regime monárquico, e o regime monárquico continuava no país. E esse foi preso por quê? Estava numa república de estudantes. República de Estudantes, instituição sem fins lucrativos onde estudantes moram juntos com a família durante o período que estudam longe de casa. Ó, que república. Mas enfim, a gente vê aí eles contendo algumas crises não, algumas revoluções aí que tiveram. Chiqueiro isso. Eles retratam com bom humor as seguidas e frustradas tentativas de implantação de uma forma de governo no Brasil no século XIX. Entre os principais anseios dos seus defensores encontram-se anseios, aí a gente vai tomar justamente como os desejos, né, deles. E aí o que é que a gente vai ter como desejo deles? Vamos lá, deixa eu ler só um minuto. Ah, se você quiser responder, responda aí, eu volto quando você responder. Ótimo, vou fazer isso mesmo. Oi, vamos lá. Entre os principais anseios que a gente vai tomar aqui como desejos dos seus defensores encontram-se a letra A, ciclo econômico e imigração. Imigração é osso, porque quando ele fala aqui de imigração, pô, a galera tava querendo ser livre, tava buscando a independência. Eles não estavam querendo que a galera entrasse no país, que uma galera, sei lá, de outros países entrasse aqui. Não, eles estavam buscando a liberdade, a independência deles. Então, imigração não. Eles, aí eles falam que o principal anseio seria a escravidão. Ou tá, beleza, não foram todas as revoltas que lutaram para que tiveram uma ideologia abolicionista, mas eles não estavam lutando para ter mais escravo, não, para ter escravidão, não. Não era um dos anseios desses defensores aí que ele mostra. Aí C, o federalismo e a centralização política. Essas não tinham esse foco, não. Então, o federalismo e a centralização política, que em si já é uma alternativa meio controversa, né? Porque se a gente tomar que o federalismo é justamente a gente ter as federações, ou seja, a gente ter um governo maior e ter as pequenas federações em que cada uma tem o seu poder, sim, mas que todas também estão submetidas a um governo maior, e a centralização política, que é justamente ter só um governo ali que vai ter todo o poder. Então, aqui em si, a gente já tem uma contradição, né? Que a centralização, o federalismo iria meio que dividir o poder e a centralização política iria deixar todo esse poder em um centro só. Então, na própria questão, a gente já tem meio que uma contradição. E aí a gente também vai ter que muitos desses locais, eles não queriam nem o federalismo, ou seja, meio que tipo, ter uma independência, mas ainda está submetido ao Brasil, ser mais uma federação mesmo. Eles queriam justamente a independência, queria sair mesmo, queria deixar de fazer parte do Brasil. Então, também, principalmente essa parte aqui de federalismo, não entraria, não. Eles queriam realmente tirar essa centralização política que era tão forte. Então, essa aqui é a alternativa completamente errada. Hum.
total. Aí D, militarismo e delimitação do território. Delimitação do território é uma alternativa legal, delimitação do território, porque muitos deles queriam independência, e parte de independência é justamente o quê? Ter o seu próprio território. Então, delimitar o seu território e ficar por ali. Então, vamos deixar um pontinho nessa. É porque também militarismo já quebra muito, porque eles não estavam querendo militar, sabe? Não estavam querendo ter um militarismo ali. Mas vamos ver a modernização e o desenvolvimento do país. Fiquei meio pé por causa disso. É, né? Realmente a letra E está mais dentro desse conceito. Porque qual que vai ser o desejo desses revolucionários, desses defensores? Eles querem modernizar e querem evoluir, querem desenvolver, entende? Então, a letra E vai entrar mais, porque quando a gente fala de militarismo, não vai entrar como um dos anseios, entende, deles. Militarismo, não, eles não estavam querendo essa parte militar. Teve aí a própria questão da dependência e tal, não vai entrar isso aí justamente, deixando a letra E mais propícia para a gente. Deu para entender? Tranquilo? Pronto. Então foi isso. De uma geral aqui, vou lançar no grupo, vou também botar no site, tudo certinho. Deixa eu parar de gravar aqui.